volta, Hugo Oliveira, Team Dead Face, mais um vídeo. Já é um vídeo que eu devia ter feito já há muito tempo, um assunto discutido desde meados de 2015, 2016, e é um assunto que eu acho que pouca gente fala a verdade, né? O background do porquê a Oxygen Gym existe, como que é o bodybuilding lá no Oriente Médio. Desde 2011, né, eu já acompanho já os bodybuilders árabes. Primeiramente, é bom falar sobre a cultura do bodybuilding nas Arábias, Oriente Médio. Quando eu falo Oriente Médio, eu estou citando o quê? Kuwait, Irã, Egito, Iraque. Esses países têm uma cultura de bodybuilding, apesar de pequena. E na verdade, não é bem uma cultura de bodybuilding. Que viagem é essa, velho? Essa que é a parte interessante que pouca gente fala. Os sheiks árabes, eles têm essa rixa entre eles. E começou com o bodybuilding como se fosse os cavalos de corrida dos sheiks árabes. Pouca gente fala no assunto, mas essa que é a grande verdade. E para quem não sabe, o dono da Oxygen é um sheik chamado Bader Budai, né? Ele criou, ou melhor, trabalhou com vários profissionais do bodybuilding. Existe uma entrevista do Dan James em 2016 para uma emissora egípcia, que ele escancara o jogo, fala que Bader Budai não entende nada de bodybuilding, o que ele quer mesmo é propagar a Oxygen e socar a bomba, socar esteroide nas pessoas para que eles virem freaks. Que bosta, hein? Minha história começou com um bodybuilder chamado Mohamed Salama. Algumas pessoas que começaram a pesquisar sobre bodybuilding do Oriente Médio por volta de 2010, 2011 vai saber quem é. Mohamed Salama era um cara enorme, tá? Absurdo. E nessa época as pessoas que viram as fotos dele começaram a indagar o porquê desses competidores não competiam no Mr. Olympia, né? Por que eles não iam para os Estados Unidos e competiam com os melhores? Eu fiz um post no Facebook uns anos atrás que viralizou, né? Porque eu escancarei uma dessas verdades. Eu vou mostrar aqui o post para quem quiser acessar. Países do Oriente Médio, em sua maioria, são países pobres, né? Com uma diferença econômica muito grande, né? Uma desigualdade econômica muito grande. Há também muita corrupção. Então o que acontece? Essas pessoas, elas pegam as melhores drogas, elas comandam os melhores cartéis, são pessoas que têm à sua disposição tudo que o dinheiro pode comprar em termos de arsenal químico. Esses sheiks vão lá, descobrem essa pessoa, esse talento, né? E daí começam a criar, botar na Oxygen Gym, treinar, contratar os melhores coaches e socar as melhores drogas. Tanto que a evolução do Big Ramy em 3 anos foi maior do que alguns bodybuilders em 15 anos, né? Eu vou mostrar nessa foto aqui agora para vocês terem noção do que eu tô falando. Outro bodybuilder do Irã que ficou famoso e que infelizmente faleceu foi o Batollah Abaspour. Ele chegou no Mr. Olympia, chegou a competir no Top Bodybuilding, infelizmente cedeu, né? Muita gente vai falar que foi doença genética, mas me desculpe, ninguém morre aos 30 e poucos anos de doença genética, a gente não vê isso. Foi diagnosticado vasiculite, porém todo mundo sabe que não é bem assim que rola no meio, né? Então, na verdade, é um conjunto de fatores que mata a pessoa. Mas enfim, agora que eu falei um pouco do background, né, de como rola esse esquema químico que acontece no Oriente Médio, vamos falar da Oxygen. Então, por que a Oxygen ficou tão famosa, né? A Oxygen, né? Que muita gente fala. Muita gente acha que a Oxygen é algo absurdo, que você vai lá, cresce e tal, que o conhecimento tá lá, mas é o contrário. Com o passar dos anos, muitos coaches foram lá, levaram atletas tops e o conhecimento começou a ser transportado. Porém, o que está acontecendo agora é o efeito inverso. Muitos bodybuilders estão voltando da Oxygen para os Estados Unidos, exatamente porque nos Estados Unidos existe mais conhecimento. Há de se lembrar, galera, que os Estados Unidos é um país que criou o bodybuilding, é um país onde o bodybuilding está encarnado no sangue das pessoas. Então, assim, não tem como comparar. No fundo, as pessoas vão para a Oxygen muito simplesmente porque lá tem a melhor infraestrutura do mundo para isso. Então tem tudo que o dinheiro pode comprar. Então assim, para alguns atletas isso pode ser ótimo. E antes que muita gente fale, tá viajando, lá os caras crescem porque eles são concentrados. Então assiste esse trecho aqui da entrevista do Dan James e você me fala o que você acha. Listen, but yeah, I said that because I wanted to help him. You know, he wants to be the Joe Rita
of I don't know what. Middle East, yeah. He uses you until he don't need you. When he doesn't need you no more, he's going to get rid of you. I remember one time, because Rami told me later that whatever I told him to do, he would quadruple that. Why would you do that? Why would you force somebody to stick something in him, come into the office, do it in front of him so he has proof? He was bleeding out the nose. Why would you do that? Então, gente, basicamente isso é um resumo do que acontece por lá. Não é novidade para ninguém no meio. Lá é o seguinte, bodybuilder que entra lá não é dono mais do próprio corpo. Simplesmente você vai seguir ordens de Badr Buday. Agora vamos falar um pouquinho de Badr Buday. Badr Buday já é bem conhecido no meio do fisiculturismo pro, tá? Ele já faz isso há muitos anos. Um dos objetivos de Badr Buday sempre foi ser o Joey Wither do leste do mundo, né? Então aquela parte da Ásia, Oriente Médio, ele sempre quis levar para lá os melhores atletas, os melhores coaches. Ele sempre foi contra os atletas virem para os Estados Unidos, ou melhor, virem para o Ocidente, para poder ganhar os campeonatos de Mr. Olympia e por aí vai. E é por isso que desde há tempos já existem vários campeonatos lá com nível altíssimo que ninguém ficava sabendo sobre. Aqui tá algumas fotos de alguns campeonatos que ocorreram por volta de 7, 8 anos atrás. Então vocês podem ver que o nível lá não é para brincadeira, sempre foi um nível muito alto. Então, voltando aqui o Danny James estava falando, é muito simples, né? A pessoa vai lá, soca o que for na pessoa, se morrer, morreu, se sobreviveu, fez bem a nossa academia. Então, assim, é basicamente por isso que existe a Oxygen e é exatamente por isso que as pessoas crescem lá. E é isso, galera. Espero que vocês gostem. Valeu!